Bom, Isadora, Ivo, a gente tem uma situação hoje que é desdobramento da tese do século, né? A tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade, duas questões que derivam dessa discussão matriz, vamos dizer assim. Uma que é a exclusão do ICMS substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS, e outra agora, mais recente, que é a exclusão do ICMS DIFAL, né? ICMS de diferença de alíquota, né? Também da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vocês podem fazer um resumo aqui, fazer um resumo para o nosso público dessas duas questões, como elas se relacionam, né, com a tese do século, a tese da exclusão do ICMS do PIS e da COFINS, e como os contribuintes hoje podem manejar esse assunto de modo a trazer esse crédito para a mesa, né? Me fale um pouquinho aí, principalmente da DIFAL, né, que traz também uma série de complicações, né, nesse entendimento. Perfeito. Perfeito. Eu vou começar dizendo, né, que essas duas teses são decorrentes da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, do ICMS próprio, destacado em nota fiscal. E aí o que ficou decidido pelo STF, que vem, né, se transpassando para as demais teses tributárias, é que ICMS não é faturamento do contribuinte e que, portanto, não pode ser base de cálculo para contribuições ao PIS e ao COFINS que incidem justamente sobre a receita oferida pelas empresas, pelos contribuintes. O STF julgou essa tese macro e ela vem sendo estabelecida, né, também para os demais tipos de ICMS, se a gente pode assim chamar. Exato. ICMS substituição tributária e ICMS diferencial de alíquota. Quanto ao ST, o STJ julgou também em recurso repetitivo, né? Ou seja, se aplica para todos os contribuintes, né? Ainda que não com ação judicial ajuizada. E agora a gente veio com essa novidade do DIFAL, né? Que apesar de não ter sido julgado em âmbito de recurso repetitivo, a própria Procuradoria já se manifestou e emitiu um parecer, entendendo que o DIFAL, assim como o ST e como o ICMS próprio, também não devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, os contribuintes estão aí com uma grande oportunidade, principalmente para os últimos 5 anos, para quem não tem tese ajuizada, né, com essas ações judiciais. Então, os contribuintes têm aí essa grande oportunidade de reaver tudo que pagaram de forma indevida a título de PIS e COFINS, porque incluíram esses tributos em suas bases de cálculo. Então, pode ser uma ação, pode ser ajuizada ainda a ação judicial, né? O contribuinte ele tem legitimidade, tem interesse de agir para recuperar os últimos 5 anos, e aí seria por meio da habilitação de crédito, mas pode ser de uma forma ainda mais rápida, ainda mais veloz e que vai trazer um fluxo de caixa mais imediato, que é pela via administrativa, já que a própria Procuradoria já reconheceu, então aí com muita segurança jurídica de que não haverá um lançamento posterior, os contribuintes já podem se preparar para retificar a obrigação acessória, gerar um pagamento indevido e, portanto, utilizar pela via da compensação administrativa esses créditos de valores pagos a maior. Perfeito. E o que pega mais, né, Isa, nessa questão, Davi, a gente mira mais o e-commerce, né? Tem vários segmentos, mas o e-commerce é aquele que a gente vê assim, com mais ênfase nessa situação. Porque o e-commerce... Do DIFAL, né, Ivo? Do DIFAL, exatamente. Tá. Porque o e-commerce, normalmente, ele vende para fora do Estado, para não contribuinte. Quando a gente vende para fora do Estado, para não contribuinte, a obrigação do recolhimento do DIFAL é do vendedor. Então, ele é que tem que fazer o recolhimento. Como é que explica um pouco para o nosso público, Ivo, o que seria o DIFAL nessas operações, né, de venda interestadual para não contribuinte? Como é que funciona o DIFAL nessas hipóteses? Nesse caso, alguém lá fora, né, normalmente pessoas físicas, ou até tem casos aqui, segmentos que a gente vislumbra também, que é o caso de construtores e tal, mas normalmente pessoas físicas lá fora que adquirem de outro estado, que adquirem em um determinado estado determinados produtos, né? Esses produtos estão sujeitos ao ICMS, né? E há um diferencial de alíquota em função da alíquota interestadual, normalmente ser menor que a alíquota praticada dentro do estado. Do estado de destino. Do destino. Perfeito. Então, se a gente tem no estado de destino uma alíquota de 18%, e temos uma alíquota interestadual de 12%, perfeito, aquele estado lá de destino, ele faz jus a 6% nessa operação. Perfeito, que é para equilibrar, que é o que a gente chama de diferencial de alíquota, né? Os 18 menos os 12. Perfeito. Então, nesse caso, como a venda é feita para não contribuinte, quem está vendendo é que é obrigado a fazer o recolhimento do DIFAL
para aquele estado. Perfeito, Então, em que perfeito. pese o vendedor está, por exemplo, em Minas Gerais, se ele está vendendo para São Paulo, em que pese ele está em Minas, ele tem que fazer um recolhimento lá para São Paulo. Perfeito, perfeito. E isso, o que que impacta? Impacta que isso é destacado no documento fiscal dele, Perfeito. esse DIFAL, e o pagamento do comprador é feito com esse valor lá dentro do faturamento. Perfeito. E aí é que entra a questão da exclusão do PIS e da DIFAL, COFINS. né, para a base de cálculo do PIS e da COFINS. Perfeito. Quer dizer, o reconhecimento nada mais, nada menos de que o ICMS é Exatamente. em qualquer modalidade, né? Seja na subvenção tributária, seja no DIFAL. E como o Supremo diz que tem que excluir o ICMS do PIS e da COFINS, exclui-se tudo, né? Exatamente. E nas suas várias modalidades, né? Perfeito. Exatamente. E me diga uma coisa aí, Isadora, como é que o contribuinte pode agir em relação a isso se o caminho dele não for judicial? Quer dizer, se o caminho for de apurar esse crédito imediato, que já é um crédito líquido e certo, vamos dizer assim, né? Isso em função das decisões judiciais e do entendimento da própria Procuradoria, né? Como é que ele faria isso, Ivo? Você tinha até comentado aqui, né, Isa, no início, de fazer a retificação das obrigações acessórias, né? Perfeito. Excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS esse DIFAL que foi recebido pelo vendedor. Perfeito. Né? Em que pese ele fazer o recolhimento para lá, ele recebe do comprador esse valor. Então seria mesmo aí fazer a retificação das obrigações acessórias, excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS, além do ICMS normal, né? Perfeito. Além do ICMS ST que se tiver, Perfeito. o diferencial, o ICMS também do DIFAL, do diferencial de alíquota. Perfeito. Isso funciona basicamente como você reapurar o PIS/COFINS que você de Exato, fato devia, né? Porque se eu incluir de forma indevida na minha base, que vai incidir o PIS e a COFINS, eu vou reapurar, entender quanto que eu de fato devia excluindo esse valor. Isso vai resultar para mim num pagamento indevido a maior. Eu vou verificar quanto que é esse pagamento indevido a maior e fazer uma declaração de compensação. Eu vou utilizar esses créditos para pagar os meus tributos correntes, né? Então, ao invés de tirar dinheiro do bolso, eu vou aí ganhar fluxo de caixa porque eu vou compensar o que eu devo com o que eu levantei de pagamento indevido a maior. Perfeito, perfeito. É um caminho mais rápido para que o contribuinte recupere esses valores pagos a maior, né? Com A mais, certeza. né? Com Pagos certeza. A mais, né? E me diga uma coisa, Ivo e Isadora. Se o contribuinte mais conservador, vamos dizer assim, não queira retificar as obrigações, porque a gente sabe que a retificação pode conduzir numa reabertura, não é isso? Explica melhor para a gente esse ponto. Essa questão da reabertura? Isso. Uma retificação, ela promove a reabertura do prazo prescricional, né? O que ensejaria a Fazenda um prazo maior para lançamento, no caso de uma auditoria tributária e tal, né? Perfeito. Então, perfeito. existe essa possibilidade aí de na retificação, abrir esse prazo prescricional para a Fazenda. De repente, você está no ano de 2021, se você retifica essas obrigações do ano de 2021, né, que já está quase no apagar das luzes, você certamente vai reabrir o prazo para que a Fazenda possa, então, fazer a verificação daquela escrituração como um todo, né? Porque é uma escrituração que vai modificar a sua contribuição ao PIS e à COFINS. Quer dizer, o cálculo da contribuição que eu declarei lá atrás, não é isso? Exatamente. E aí, assim, né, até partindo do pressuposto que a empresa, de fato, apure e recolha tudo de forma devida, infelizmente a gente vive num sistema tributário que não nos dá segurança dada a complexidade, colocar a mão no fogo e dizer não existe nenhuma insegurança aqui na retificação de uma obrigação acessória, porque o fisco pode vir aqui e criar novos 5 anos para me fiscalizar de novo desse período que eu estou retificando, né? Então, pela própria complexidade do sistema, às vezes, retificar a obrigação acessória tem esse benefício, que é a rapidez na devolução dos valores, mas pode gerar essa certa insegurança no que tange a essa reabertura de prazo para o fisco fiscalizar e analisar o que é que você fez ali, se foi tudo devido ou não. E tem um outro ponto também, né, que eu gostaria de que vocês pudessem falar, é que, se não me falha a memória, né, a jurisprudência hoje diz que essa reabertura do prazo decadencial, na verdade, está ligada apenas aos tributos que eu retifico, não é isso? Exatamente. É isso mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, se eu estou retificando PIS e COFINS, é só não em vai relação reabrir PIS... imposto de renda na contribuição social. Não, né? é só no que você, de fato, alterou ali da sua apuração. Então, é uma questão que vai variar de contribuinte a contribuinte, né? No desejo de...
uma balança, né? Eu vou trazer um recurso mais rapidamente, às vezes a empresa precisa de um recurso agora, pagou a mais mesmo, né? Isso não é indiscutível, e ela vai trazer o recurso mais imediatamente, né? Por força das retificações, ou ela não quer reabrir o prazo decadencial e vai caminhar para uma ação judicial que lá na frente ela vai habilitar o crédito. Perfeito. Sem retificações, não é isso? Então é um ponto em que o contribuinte tem que decidir qual que será o melhor caminho. Agora, de qualquer maneira, um caminho vai ter que ser tomado, porque nós estamos falando aqui de dinheiro que está na mesa, não é isso? Exatamente. Vocês concordam com essa opinião? Perfeitamente. Plenamente. Inclusive, eu acho que o que é mais importante de ressaltar sobre esse assunto é dinheiro no caixa, né? A gente não tem nenhum tipo de insegurança quanto ao fato de, eu posso ser fiscalizado e a Receita Federal entender que eu estou tomando um crédito indevido, ao contrário do que muita gente faz, né? Levantando créditos que de fato são créditos já nascem mortos, né? Esses créditos aqui não, são créditos reconhecidos pela própria Fazenda Nacional. Então, não há insegurança nesse ponto. O que o contribuinte tem que prestar bastante atenção é sobre a confiabilidade do levantamento também, né? Então, você tem que fazer um levantamento confiável para não levantar um crédito maior do que o de fato você faz jus. Então, assim, a segurança no que tange ao mérito, eu posso, mas existe essa necessidade de você ter confiança em quem faz o levantamento, né, na segurança daquele profissional, porque talvez aí é que possa gerar também uma certa segurança, mas é dinheiro no caixa e é indispensável que todo mundo faça essa revisão para levantar esse crédito. Com certeza. É isso aí. Dinheiro na mão. Dinheiro na mão. Tem aquela música do Paulinho da Viola? Dinheiro na mão é vendaval. Vendaval. Na mão do fisco é vendaval. Vendaval. E tem um detalhe também que eu acho que é bom a gente frisar, né, Ivo? E até dizendo um pouco dos trabalhos que a gente conduz em relação a essa apuração de créditos, que é o detalhe da apuração da exclusão do ST do PIS da COFINS. Não é um cálculo de planilha, né? Esse é mais complicado um pouco, né? Fala um pouquinho pra gente. Esse é mais complicado porque a substituição tributária, ela envolve a sua movimentação de estoque. Está lá na entrada, né? Está lá na entrada, exatamente. Então, assim, o que a gente ouve, muita gente falando, é que basta eu simplesmente excluir o ICMS-ST que eu paguei em determinado mês, lá da minha base do PIS e COFINS, que está tudo certo. Sim. Não é bem assim. De repente, você vai excluir um ICMS-ST de uma mercadoria que não foi vendida. Exato. Portanto, ela não fez parte, a Receita não fez parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Perfeito. Então, a gente tem que fazer uma movimentação do estoque para verificar o que foi efetivamente... O que entrou e o que saiu. Exatamente. Para verificar efetivamente o que foi vendido, né, que entrou na base de cálculo do PIS e da COFINS, para excluir o ST relativo àquela saída. Não é simplesmente pegar a grandeza da entrada e tirar, e falar assim, tá fora. Né? Então tem todo um trabalho por trás disso aí para poder chegar nesse número, né? Porque isso vai ter que, de alguma maneira, em algum momento, talvez a Receita Federal vai pedir a tua memória de cálculo, né? Quer dizer, como é que você apurou esse crédito? Você apurou, aqui? E se você apurou a mais... certamente a Receita vai glosar da necessidade de um cálculo bem confiável, né, Isa? Exatamente. Né? Então, a importância aí de um trabalho bem feito, né? Sim. Bem estruturado, com toda a documentação, exatamente. Né? E pegando os SPEDs, né, de PIS e COFINS, o SPED de ICMS, as notas fiscais, o XML de nota. Então, não é simplesmente pegar a guia e fazer a exclusão lá, não. É um trabalho muito mais elaborado. Muito mais elaborado. É complexo, exatamente. É isso mesmo. E para quem nos acompanha, né, a Andrade Silva, em parceria com a Destock, nós desenvolvemos um algoritmo, né, exatamente para fazer esse cálculo complexo que vocês estão falando. Quer dizer, buscar nos documentos de entrada, né, de forma compatível com as saídas, qual o ICMS-ST que vai ter que ser excluído, né? Considerando, inclusive, que tem muitos produtos que não são tributados para PIS e COFINS, que também não vão levar o efeito da exclusão, né? Exatamente. Pode ser que tenha o ST para ICMS, mas não tem PIS e COFINS. Não tem PIS e COFINS. Então, é muito importante que essa apuração seja feita de uma maneira correta, né? Com o uso de um algoritmo mesmo, né? Com o uso de sistema, porque simplesmente pegar na canetada não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Pode gerar lá na frente um passivo, você foi... né, recuperar um crédito e gera lá na frente um passivo. Isso aí. E como a Receita Federal tem acesso a esses SPEDs, né, todos eles... Até então, antes da gente? Até antes da gente. É fácil eles fiscalizarem isso, né?
Sim. e chegar a um número. Isso. Então, um número que, né, a Receita fala, não, o número é esse, você está falando um número muito maior. Me explica aqui, né? Me explica essa situação, como que você está chegando nesse número. E tem que ter memória de cálculo, não é simplesmente excluir, pronto, excluir, não. Tem que demonstrar para o físico como eu cheguei naquele como número. que eu cheguei naquilo ali. É isso mesmo. A gente, a questão do convencimento. Sim. Né? Demonstrar ali por números como que chegou ali. Perfeito. Mais alguma consideração sobre esse tema? Tudo isso. Só que estamos à disposição para trabalhar aí, essas questões aí com os nossos parceiros, nossos clientes, né, as pessoas que estão nos acompanhando. Então, atenção, hein? Quem tem ICMS-ST na entrada e quem tem ICMS de FAO na saída, preste atenção, tem dinheiro na mesa e já com a chancela, né, de decisões judiciais irrecorríveis e de parecer da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, correto? Correto. É isso aí. Então vamos trabalhar, gente, porque a vida não tá fácil para ninguém. Tá, não.